Bom, então vamos fazer esse exemplo, que é o exercício 27 do capítulo 6, e ele basicamente envolve um plano inclinado, e o ângulo é de 40 graus, os pesos do bloco A e do bloco B são dados no enunciado, e você tem que o atrito entre o bloco A e o plano inclinado no regime estático é de 0,56 e o coeficiente de atrito no regime dinâmico é de 0,25. Ele pergunta no item A qual é a aceleração do bloco A se o sistema está em repouso. Qual é a aceleração do A se ele está inicialmente em repouso. Então a situação aqui é o seguinte, ele está inicialmente em repouso, a pergunta que se faz é se o sistema vai continuar em repouso. Porque é o seguinte, imagina essa situação, você está segurando o bloco B e de repente solta o bloco B. Dependendo do atrito entre o bloco A e o plano inclinado, o sistema vai continuar parado, certo? Ele vai continuar em repouso, ou não, ou ele vai entrar em movimento. A gente geralmente está acostumado com uma situação dessa, né? Onde tem coisas aí, por exemplo, esse bloco A ele está em contato ali com o plano e ele está em contato ali com o plano, e esse plano vai ter um atrito de tal forma que o bloco A ele não vai se movimentar, ele vai sentir um atrito ali e não vai entrar em movimento, vai continuar parado. Então a força de atrito, como a força de atrito ela tem aquele regime estático e regime dinâmico, é interessante saber se a força de atrito estático vai ser suficiente para manter o sistema parado. Lembra que a força de atrito estático vai de 0 até um valor máximo? Então vocês vão ter que calcular a força de atrito que eu preciso para manter tudo parado. Sempre quando a gente for estudar atrito, a gente precisa fazer essa verificação. Se a força de atrito que eu preciso, nesse caso aqui, para manter o sistema parado, ela é possível de se obter esse valor por força de atrito. Então a gente vai fazer o seguinte cálculo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é imaginar um movimento aqui para o sistema. Vamos imaginar, por exemplo, que o B cai e o A vai subir. Então eu vou escolher um sistema de coordenadas aqui para o A, que é positivo nessa direção e positivo subindo o plano inclinado, tá? E aí aqui vocês podem perguntar, nossa professor, por que você não faz positivo para cima e positivo para a direita aqui pro bloco A? Eu posso fazer assim, eu posso fazer, não tem nenhum problema, não vai mudar nada se eu escolher esse ou esse. O meu resultado, a minha conta não vai mudar porque eu escolhi esse ou esse. A única coisa que a vantagem de se usar esse tipo de sistema de coordenadas é que, por exemplo, a normal vai estar nessa direção e o peso vai estar na direção contrária. E a tração vai estar na direção do X. Está vendo que todas as forças que vão estar atuando no bloco A vai estar ao longo desse sistema de coordenadas e não desse. Desse daqui eu teria que decompor todos os vetores na direção X e na direção Y. Eu teria que fazer a decomposição, enquanto que nesse sistema de coordenadas eu não preciso decompor absolutamente nenhum vetor. Na verdade tem um que vai sim. Vamos lá. Olha só, então vamos fazer o diagrama de forças aqui. Eu tenho a tração. Tem uma tração para cá, tem uma tração para cima, tem o peso B para baixo, tem o peso A aqui para baixo. A normal sempre vai ser perpendicular à superfície de contato, tá? Então, por isso que faz um ângulo de 90 graus aqui, porque é um ângulo de 90 graus que faz na superfície de contato. Acho que eu esqueci de
reforçar isso com vocês. A força normal sempre vai ser perpendicular à superfície de contato. Então, aqui eu tenho a superfície de contato, vai estar perpendicular nessa direção. Força de atrito. Tá vendo que se eu estou assumindo que o bloco B vai cair, o bloco A vai subir. Nessa situação, eu ainda não posso colocar força de atrito, eu não sei para onde ela está apontando, eu não sei se a força de atrito vai estar apontando para baixo ou para cima. Eu posso imaginar o bloco A descendo e o bloco B subindo, né? Poderia imaginar isso. Eu não sei, então eu vou chutar um valor aqui por força de atrito estático, tá? Na verdade como eu não sei nem se está no regime estático, eu vou escrever FAT, tá? Essa FAT aqui vai ser a força de atrito que eu preciso para manter o sistema em repouso, tá? Vou escolher Y positivo para baixo, né? Lembra que eu escolhi B caindo e o A subindo, por isso que eu escolhi esse sistema. Então Y aqui positivo para baixo. Para o bloco B. Para o bloco B eu tenho PB menos T igual a zero. Ou tração igual ao peso do bloco B. Tá? Então eu tenho o valor já da tração. Para o bloco A. Para o bloco A eu vou ter várias direções. Aqui eu tenho a direção em X. Em X que eu vou ter tração menos FAT. E olha para onde está apontando o peso do bloco A. O peso do bloco A está apontando verticalmente para baixo. A direção Y aqui, ó, essa direção aqui, ela não está o peso agora não está mais na direção de Y, porque eu escolhi esse sistema de coordenadas inclinado. Tá? Só estaria se eu tivesse escolhido esse, mas eu escolhi esse daqui, né? Então eu tenho que decompor a força-peso numa componente y em x. Eu sempre tenho que fazer isso. Como eu escolhi esse sistema, então eu tenho que decompor aqui, ó. Olha, se eu prolongasse essa linha aqui, ia dar um ângulo de 90 graus aqui embaixo, certo? Deixa eu fazer aqui, ó, força-peso. Certo? Então, olha só, daqui até aqui dá 90 graus também. Então, eu tenho que θ, aqui se eu chamar aqui de alfa, alfa mais θ dá 90 graus. A soma dos ângulos internos aqui tem que dar 180. Se eu tenho 90 já aqui, esse mais esse também tem que dar 90. Esse alfa vale 50 graus. Só que daqui até aqui eu tenho também 90 graus, então esse aqui é θ. Tá? Esse ângulo aqui é o θ. De tal forma que a componente x da força-peso vai ser oposto ao ângulo θ e a componente y da força-peso vai ser adjacente ao ângulo θ. Portanto, para o bloco A em x, eu vou ter aqui também, olha só, a componente x da força-peso do bloco A aponta para baixo. Se aponta para baixo, vai ser menos PA. Deixa eu escrever menor aqui, para caber tudo aqui. Então, em X, bloco A, em X eu vou ter tração menos FAT menos PA seno de θ igual a zero. Por que igual a zero? Porque eu estou querendo que o sistema fique parado. Tá? Eu estou estudando, o sistema está em repouso sob a ação de todas essas forças.
E em y eu vou ter normal, e a componente y da força-peso, que é menos PA cosseno de θ igual a zero. Por que cosseno? Porque a componente y aqui, ó, a componente y do peso do bloco A é adjacente ao ângulo θ, se é adjacente a cosseno. A componente x é oposto ao ângulo θ, por isso que aqui veio o seno. Bom, então agora, analisando essas duas equações, eu vou ter o seguinte, que tração é igual ao peso B. Então eu vou ter peso B menos a FAT menos PA seno de θ igual a zero. E eu tenho que a FAT vai ser peso do bloco B menos PA seno de θ. Olha só, eu tenho peso B, eu tenho peso A e tenho seno de 40 graus. Eu posso fazer essa conta. Vamos lá. Peso B, 32 newtons, menos o peso A, 102, vezes seno de 40. FAT deu menos 33,6 newtons. Ou seja, a força de atrito que eu preciso para manter todo mundo parado é de 34 newtons. Eu preciso de 34 newtons para manter. Eu preciso que a força de atrito tenha um módulo de 34 newtons. E aí você pode estar pensando, o que é esse menos aqui? Esse menos, gente, é porque eu assumi que a força de atrito estaria apontando para baixo. Mas eu considerei, ó, tá aqui, ó, menos, tá vendo? Pus menos aqui. Eu escolhi que se a força de atrito aponta para baixo, é negativo. E é por isso que eu pus esse menos aqui. Só que a minha resposta final aqui deu negativo. Simplesmente porque a força de atrito não está apontando para baixo. Ela está apontando para cima. Então, ela está aqui, ó. A FAT está apontando para cima. Quando eu assumo que a força de atrito está apontando para cima, por exemplo, quando eu estou analisando o bloco A, aqui em vez de menos seria mais. Certo? E substituindo a tração pelo peso B, aqui teria um mais. E a FAT seria PA menos PB. Que aí ficaria mais. Não precisa ficar trocando. Deu negativo, só inverte no seu diagrama de forças o sentido da força de atrito. Tá? Porque você errou. Lembra que no começo não sabia se a força de atrito estava apontando para baixo ou para cima. E eu escolhi ela para baixo. Eu que escolhi ela para baixo inicialmente. E, na verdade, ela está apontando para cima, por isso que deu negativo. Se eu tivesse escolhido para cima, já ficaria tudo certinho. Tá bom? E o que significa a força de atrito estar apontando para cima? Significa que o bloco A está querendo descer. O bloco A, se não tivesse o atrito, desceria, puxando o bloco B para cima. Tá? Enfim, estamos começando a extrair informações aí da força de atrito. Tá? Então qual que é o próximo passo? O próximo passo é saber se a força de atrito estático chega nesses 34 newtons, se ela é capaz de fornecer 34 newtons para a FAT. Se sim, o sistema fica em repouso. Se a força de atrito estático máximo não chegar nesses 34 newtons, você não vai ficar em repouso e o sistema vai entrar em movimento. Tá? Então vamos calcular o FE máximo. Ele vale μe
vezes a normal. A normal, ela vai ser igual ao peso do bloco A, componente Y do peso do bloco A. Portanto, o FE máximo vai ser 0,56 vezes 102 vezes cosseno de 40 graus. Então, 0,56 vezes 102 vezes cosseno de 40 graus. 43,8 newtons. A força de atrito estático, ela chega num valor máximo de 44 newtons, 10 newtons a mais do que é necessário para manter o sistema em repouso. Portanto, o sistema fica em repouso. Item A, qual é a aceleração do sistema? 0. Tá vendo? Que eu fiz um monte de conta para provar que o sistema permaneceu em repouso. Tá? Entenderam então o que tem que fazer? Eu vou reforçar isso na aula em tempo real. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. O item B, ele diz o seguinte: em termos dos vetores unitários, qual que é a aceleração do bloco A se ele está inicialmente em repouso e está subindo a rampa. Ele está falando que o A está subindo a rampa, ele está se movimentando, tá? Então, se ele está se movimentando e subindo a rampa, a força de atrito, ela se opõe ao movimento. Então, se o bloco A está subindo, a força de atrito está para baixo. E mais, se está se movimentando, a força de atrito só pode ser a cinética. Tá? Sempre que tiver movimento no objeto que está em contato com a superfície, a força de atrito é sempre a cinética, tá bom? A força de atrito estática só vai estar presente se o objeto está em repouso sobre a superfície. Se ele tiver em movimento sobre a superfície, força de atrito cinético. E a FC sempre vale mi cinético vezes a normal. Tá? Então, se está subindo, gente, a força de atrito cinético está apontando para baixo. E a equação para o bloco A vai ser tração menos. Vou escrever menorzinho que eu acho que não vai. Que eu vou ter probleminha aqui de espaço. Bloco A, vou ter tração menos FC menos PA seno de θ. Como está subindo, vai ser MA vezes A. Tá? Como está subindo, eu vou ter essa equação, tá? Se ele estava inicialmente em repouso e está subindo, é porque tem que ter uma aceleração, né? Estava inicialmente em repouso e começou a se movimentar para cima do plano inclinado, é porque tem que ter tido uma aceleração. Bom, a gente só para escrever aqui é normal, eu vou PA cosseno de θ igual a 0. Para o bloco B, continuamos tendo que PP menos tração não é 0, é igual a MB vezes a mesma aceleração A. A aceleração que o bloco A tiver vai ser a mesma do bloco B, desde que a corda é ideal. E no caso vai ser
Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que FC vai ser mi cinético vezes a normal, que vai ser mi cinético vezes MA, G, cosseno de θ. Pesos do bloco A, cosseno de θ. Tá? Esse é o valor da FC. E a tração vai ser peso do bloco B menos MB vezes A. Então eu vou ter, olha aqui, se eu somar essa com essa equação, a tração vai embora. Eu vou ter peso B menos FC menos PA seno de θ. Eu somei uma com a outra para ficar com MA mais MB dividido por A. Olha só, eu tenho o peso do bloco A e o peso do bloco B. Se eu dividir e multiplicar por G, eu posso reescrever o lado direito aqui em termos do peso e não da massa. Tá lembrando que, deixa eu ver onde eu posso encaixar isso aqui. Lembrando que peso é igual a mg. Então, daqui vem que m é igual a peso sobre g, é isso que eu quero escrever. Eu quero escrever MA como peso A dividido por G. Peso B, MB igual a peso B dividido por G. Tá? Por quê? Aí eu posso assistir multiplicando. Então eu vou ter G que multiplica peso B menos mi cinético peso A cosseno de θ menos PA seno de θ que eu vou ficar com peso A mais peso B, isso aqui é igual a A. Então, vamos ver se eu tenho tudo aqui. Olha só, a aceleração A vai ser igual à gravidade, que eu tenho, os pesos eu tenho, esse peso B eu tenho, o mi cinético eu tenho, peso A eu tenho, cosseno θ eu tenho tudo, só achar o A. Tá vendo? Só de somar a primeira equação do bloco A com a primeira equação do bloco B, eu já tenho a expressão que eu preciso. Vamos ver, ó, peso B, 32 newtons, menos o mi cinético, 0,25 vezes 102, vezes cosseno de 40 graus, menos o peso A 102, vezes seno de 40, vezes 9,81, dividido pela soma das massas, que é 134. Olha só, gente. Resolvendo essa conta aqui, deixa eu apagar aqui para... Então, resolvendo essa conta, eu tirei que A é igual a menos 3, quantos algarismos significativos? 2. Menos 3,9 metros por segundo ao quadrado. Resolvendo essa conta, eu obtive essa aceleração negativa. O que isso significa? Significa que eu estou... essa aceleração A aqui, ó, ela ocorre na direção X, certo? Para o bloco A, essa aceleração A aqui vai andar na direção X. Se eu tenho um menos aqui, é porque a aceleração está desacelerando o bloco A. Ele está subindo a rampa, mas está sendo desacelerado a uma taxa de menos 3,9 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Esse sinal menos significa que o A está apontando para baixo. Certo? É só isso que significa esse menos.
Então não se assustem e nem omitam esse sinal, porque se você me dá a resposta sim, eu vou entender que o A aponta na direção positiva de x. E mais, né? É para escrever em termos dos vetores unitários. Então, o vetor A vai ser menos 3,9 e chapéu metros por segundo ao quadrado. Esse menos indica que está apontando na direção negativa de x. Se eu tivesse adotado a direção positiva de x descendo o plano inclinado, aqui ia ter um mais, tá bom? Mas enfim, não foi isso que eu fiz. Item C fala considerando que o bloco A está descendo a rampa. Ele estava inicialmente em repouso e agora está descendo a rampa. É a mesma conta, só que a força de atrito cinético vai estar apontando para cima, porque como o bloco A está descendo, a força de atrito cinético aponta para cima. E a única diferença, e aí vocês podem obter o resultado e comparar no gabarito. Tá bom, gente? Se der, eu incluo mais alguns exemplos. Eu queria fazer só mais um. Talvez eu ainda inclua ele. Ou eu vou deixar para ele fazer ele na aula. Eu acho que o exemplo que eu ia gravar agora, acho que eu vou deixar ele para resolver ele na aula. Que ele é bem interessante para entender tudo sobre atrito. Tá bom? Então eu acho que tá o suficiente. Acho que já dá para vocês fazerem os exercícios da lista. Então façam isso, tentem fazer. Venham na aula para tirar dúvidas, porque eu vou resolver um exercício que vai estar na atividade e vai ser muito importante para vocês entenderem o atrito, não só para resolver a minha atividade, mas sim para entender como é que funciona o atrito, tá bom? Então, gente, estudem. O curso está chegando aí na metade já, então espero que vocês estejam conseguindo estudar. E me procurem, gente. Façam perguntas, estou à disposição. E a gente se vê na aula de quarta, tá bom? Às 2 horas. Então espero vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.